A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e nasci numa família simples, mas abençoada. Meus pais são servos fiéis na obra da piedade, e desde pequena aprendi a amar os caminhos do Senhor. Sempre fui uma moça quieta, que gostava de ajudar em casa e participar dos cultos. Nunca tive vontade de chamar atenção, só queria viver direitinho, como a palavra ensina. Quando completei 18 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Ele era sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia certo. Eu também orei: Senhor, se for da tua vontade, abre o caminho. Mas se não for, fecha todas as portas. Como tudo correu bem, aceitei o noivado com temor e alegria. Durante o namoro ele era atencioso, mas às vezes notava que ficava nervoso quando eu perguntava sobre o passado. Ele dizia: isso não importa mais, agora somos novos em Cristo. Eu acreditava, porque confiei que Deus estava no controle. O casamento foi simples, como deve ser. Na lua de mel ele ficou doente. Febre, dores e algo que nunca tinha visto. Fui ao médico com ele, e o diagnóstico veio como um balde de água fria: herpes genital. O médico perguntou se eu sabia, e ele abaixou a cabeça. Não sabia, respondi, sentindo o chão sumir. Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Senhor, por que isso? Eu me guardei, eu esperei, eu fiz tudo como ensina a palavra. Por que agora? Ele confessou que já tinha tido relações antes, que escondeu por medo de perder o noivado. Mas eu mudei, eu sou outro homem agora, disse. Só que as marcas no corpo não mentiam. Voltei para a casa dos meus pais arrasada. Minha mãe me abraçou e orou: Deus, dá força para essa filha. Mostra o caminho. Meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: Filha, o Senhor não permite que seus filhos sejam enganados. Ele vai te mostrar o que fazer. Passaram-se dias de oração e jejum. Até que uma noite sonhei com um lugar escuro, onde via meu marido com outras mulheres. Acordei suando, com o coração acelerado. No dia seguinte, uma irmã da Irmandade me procurou em segredo e contou que ele tinha tido envolvimentos antes do casamento. Eu não queria te magoar, mas não posso ficar calada, ela disse. Contei tudo para meus pais e os anciãos. Eles oraram, buscaram orientação, e decidimos que o melhor era a separação. Não foi fácil. Muitas noites chorei, perguntando se tinha feito algo errado. Mas o Senhor me consolava: eu te guardei para algo melhor. Confia em mim. Hoje, 2 anos depois, vejo como Deus agiu. Ele me livrou de um engano que poderia ter destruído minha vida. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor não nos abandona. Ele vê nosso coração e age no tempo certo. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque os servos fiéis, e confie que Deus vai te mostrar a verdade. Ele não permite que seus filhos vivam no engano. Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar este testemunho adiante para que mais irmãos sejam libertos. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E foi assim, irmãos, que o Senhor me ensinou uma lição que jamais esquecerei: a obediência a Ele é o único caminho seguro. Depois que tudo aconteceu, muitas irmãs me perguntavam: Júlia, como você conseguiu força para seguir em frente? E eu respondia com toda a sinceridade: não foi força minha, foi a graça de Deus. Porque sozinha eu não teria coragem de enfrentar a vergonha, as fofocas, nem mesmo o medo de ficar só. Mas o Senhor, que conhece o nosso íntimo, foi me sustentando a cada passo. Lembro que nos primeiros meses eu evitava até de sair de casa. Tinha medo de encontrar alguém que me olhasse com pena ou que sussurrasse: coitada, o marido dela a traiu. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: filha, levanta a cabeça. Você não é a primeira nem será a última a passar por isso. O que importa é como você vai sair dessa prova. E ela tinha razão. Pouco a pouco, com a ajuda dos irmãos mais velhos e das orações na comum, fui entendendo que Deus não nos julga pelo que os outros fazem contra nós, mas pela maneira como nós reagimos à sua vontade. Um dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, coisa que eu fazia todos os dias, mesmo quando a dor parecia sufocar, deparei com o Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aqueles versos foram como um bálsamo. Chorei muito, mas foi um choro de alívio, porque senti que Deus estava ali, bem pertinho de mim, enxugando minhas lágrimas. Ele não me abandonou nem por um segundo. Com o tempo, comecei a participar mais das reuniões. No início era difícil. Eu sentia que todos sabiam da minha história, que me olhavam diferente. Mas os irmãos, especialmente as irmãs mais velhas, me acolheram com tanto carinho que aos poucos fui me sentindo em casa novamente.
Uma delas, a irmã Maria, que já passou por provas semelhantes, me disse algo que marcou meu coração. Júlia, o inimigo quer nos fazer acreditar que nossa vida acabou quando uma porta se fecha. Mas Deus está preparando uma janela que nem imaginamos. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi me guiando. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu uma paz que eu não tinha antes. Aprendi que o casamento não é só um papel, não é só uma cerimônia bonita na comum. É uma aliança séria que exige fidelidade, respeito e, acima de tudo, temor a Deus. Infelizmente, nem todos entendem isso. Alguns trocam a bênção do Senhor por momentos de prazer passageiro, mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos. E eu, graças a Deus, fui livrada antes que a colheita fosse ainda mais amarga. Agora, quando vejo moças jovens na comum, pensando em casar, eu sempre dou o mesmo conselho. Orem muito, busquem a direção de Deus e não se apressem. Um casamento sem a bênção do Senhor é como uma casa construída na areia. Pode até parecer bonita por fora, mas na primeira tempestade desaba. E eu sei do que estou falando. Também aprendi que perdoar não é opcional. No começo eu sentia raiva, vontade de gritar, de cobrar justiça. Mas o Espírito Santo foi trabalhando em mim, mostrando que o perdão não era para ele, era para minha própria libertação. Um dia em oração eu disse, Senhor, eu perdoo. Não porque ele merece, mas porque eu quero ser livre. E foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. O perdão é a chave que Deus nos dá para fechar as portas do passado e abrir as do futuro. Hoje estou em paz. Não tenho mais medo do amanhã, porque sei que Deus já escreveu a minha história. Ele conhece cada lágrima que chorei, cada noite em claro, cada oração feita em segredo. E Ele tem respondido, de uma forma que só quem passa por provas assim pode entender. Se você está lendo isso e sente que está sozinho, que não tem mais saída, eu te digo, não desista. Deus está vendo sua dor. Ele ouve suas orações, mesmo quando você acha que não tem mais palavras. Ele é fiel. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Vamos orar juntos? Pai Celestial, eu te peço por cada irmão e irmã que está passando por provas difíceis. Dá-lhes força, coragem e, acima de tudo, a certeza de que Tu estás no controle. Que eles sintam Tua presença como eu senti, e saibam que não estão sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deus pode usar sua história para abençoar muitas vidas. E se você quiser que eu ore por você, é só deixar nos comentários. A Irmandade está aqui para te apoiar. Que Deus abençoe a todos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E foi assim, irmãos, que a minha vida começou a tomar um novo rumo. Não foi fácil, não. As noites ainda vinham com aquele peso no peito, mas agora eu tinha uma certeza, Deus estava comigo. E quando a gente tem essa certeza, até o medo perde a força. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem perguntas, sem julgamentos. Só com aquele amor que só uma família na obra da piedade sabe dar. Minha mãe, com suas mãos sempre ocupadas, mas sempre prontas para segurar as minhas, dizia, filha, Deus não nos abandona. Ele só permite o que a gente pode suportar. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só me olhava e dizia, confia, tudo vai se ajeitar. E foi se ajeitando, aos poucos. Não da forma que eu imaginava, não no tempo que eu queria, mas no tempo de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente, mesmo quando a gente não entende. Os primeiros domingos na comum depois de tudo aquilo foram difíceis. Eu sentia os olhares, ouvia os cochichos. Não por maldade, não. A Irmandade é família, e família se preocupa. Mas eu sabia que tinha que enfrentar. Não podia ficar escondida, não podia deixar que o inimigo me roubasse também a minha paz na casa do Senhor. Foi então que a irmã Maria, uma das mais velhas da congregação, veio até mim depois do culto. Ela segurou minha mão daquela forma firme e carinhosa que só as mães na fé têm e disse, Júlia, minha filha, não é vergonha nenhuma o que você passou. Vergonha é quem traiu a aliança que fez diante de Deus. Você é forte. Você é uma mulher de Deus, e Ele vai usar sua história para abençoar outras pessoas. Aquelas palavras foram como bálsamo. Eu precisava ouvir aquilo. Com o tempo, comecei a entender que Deus não só me tirou daquele engano, como também me preparava para algo maior. Não era só sobre mim. Era sobre outras irmãs que talvez estivessem passando pela mesma dor, caladas, com medo de serem julgadas. Se eu pudesse ajudar pelo menos uma pessoa a não desistir, a não achar que o fim tinha chegado, então tudo valeria a pena. E foi assim que num sábado à tarde, depois de um culto de doutrina, eu senti no coração que precisava falar. Não era fácil.
Minhas mãos tremiam, a voz falhava, mas eu sabia que não era por mim que eu estava ali. Era por Deus. E quando a gente faz algo por Ele, Ele dá a força. Contei um pouco da minha história, sem detalhes que não edificassem, mas com a verdade que precisava ser dita. E sabe o que aconteceu? Depois do culto vieram irmãs, moças, até algumas mais velhas, me abraçar, chorar comigo, agradecer. Uma delas, a irmã Ana, me disse baixinho: eu também passei por isso, mas nunca tive coragem de falar. Você me deu força hoje. Aquilo me marcou. Não era sobre mim. Era sobre o poder de Deus agindo através de uma vida quebrantada, mas restaurada. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu um propósito. Não sou mais a mesma. Não sou mais aquela moça assustada, que achava que o mundo tinha acabado. Sou uma mulher que sabe que mesmo nas piores tempestades, Deus está no barco. E Ele não deixa a gente afundar. Claro que ainda tenho meus dias. Dias em que a saudade da vida que eu imaginei que teria aperta o coração. Dias em que a solidão bate à porta. Mas nestes momentos eu lembro das palavras do irmão Paulo, um dos anciãos que certa vez disse: a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de Deus. E se Ele está contigo, você nunca está sozinho. E é verdade. Porque mesmo nos silêncios, Deus fala. Mesmo nas noites escuras, Ele é luz. Mesmo quando a gente acha que não tem mais forças, Ele nos carrega. Hoje eu tenho um pedido de oração especial. Não por mim, mas por tantas irmãs que ainda estão presas em relacionamentos que não honram a Deus, que ainda têm medo de buscar ajuda, que ainda acham que não tem saída. Ore por elas. Ore para que Deus lhes dê coragem, assim como deu a mim. Ore para que elas sintam que não estão sozinhas, que a Irmandade está aqui para abraçar, para orar, para apoiar. E se você é uma dessas irmãs, se está lendo isso e sente que está no fundo do poço, eu te digo, Deus vê você. Ele ouve você. E Ele tem um plano para tirar você dessa situação. Não espere mais. Busque ajuda. Fale com um ancião, com uma irmã de confiança, com seus pais. Não deixe que o medo te paralise. Deus é maior que qualquer problema. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu te peço por cada irmã que está passando por provações no casamento, por cada uma que se sente sozinha, traída, sem esperança. Dá-lhes, Senhor, a coragem de buscar ajuda, de confiar em Ti. Mostra a elas que Tu és o Deus que restaura, que liberta, que dá nova chance. Que elas sintam Teu amor hoje, agora, de uma forma que não deixe dúvidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se este testemunho tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilha. Comenta. Manda para aquela irmã que você sabe que precisa ouvir isso. E se você quiser que eu ore por você, é só deixar aqui nos comentários. A gente não foi feito para carregar fardos sozinhos. A Irmandade é família. E família se ajuda. Que Deus abençoe a todos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E foi assim, irmãos, que Deus começou a me mostrar que Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu achava que estava sozinha, Ele estava ali, trabalhando nos bastidores da minha vida, preparando um caminho que eu nem conseguia enxergar. Porque vejam só, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, as coisas não ficaram fáceis. Não foi daquele jeito que a gente imagina, que tudo se resolve num passe de mágica. Não, a dor ainda doía. As noites ainda eram longas. E tinha horas que eu me perguntava, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas aí numa dessas noites, quando o silêncio da casa parecia gritar, eu me ajoelhei ao lado da minha cama, como minha mãe me ensinou desde pequena, e comecei a derramar meu coração. Não eram palavras bonitas, não. Era choro, era gemido, era aquelas palavras cortadas que só saem quando a gente não aguenta mais. E foi ali, irmãos, que eu ouvi uma voz. Não foi um som alto, não foi um trovão. Foi uma certeza no meu coração, como se alguém estivesse sussurrando bem no meu ouvido. Filha, você está no lugar certo. Confia em mim. E essa paz, irmãos, essa paz que veio depois foi algo que eu não consigo explicar. Não era ausência de problema, não. Era uma certeza de que mesmo no meio da tempestade, Deus estava no controle. Porque vejam só, não demorou muito e começaram a chegar notícias. Primeiro foi uma irmã da comum que me procurou e disse: Júlia, eu sonhei com você ontem. Sonhei que você estava num lugar escuro, mas tinha uma luz te chamando. E você saiu. Depois foi minha tia, que morava longe, ligar para minha mãe e dizer: Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me acordou de madrugada para orar pela Júlia. E assim foi. Parecia que Deus estava confirmando, por meio de outras pessoas, que eu tinha tomado a decisão certa. Mas, irmãos, eu não posso mentir para vocês, o caminho não foi fácil.
Porque quando a gente sai de uma situação dessas, parece que o mundo todo quer te julgar. Tinham irmãos que olhavam para mim com pena, outros que cochichavam nos cantos, e até aqueles que vinham com aquele sorriso forçado e diziam: "Ah, Júlia, mas você não orou o suficiente antes de casar? Se você tivesse jejuado mais." E eu confessar para vocês, tinha dias que isso me doía mais do que a própria traição. Porque quando a gente já está ferida, qualquer palavra fora de lugar parece um sal na ferida. Mas foi aí que meu pai, homem de Deus, sábio, me chamou num canto e disse: "Filha, não é para você dar satisfação para ninguém. Você fez o que tinha que fazer, buscou a Deus, ouviu a voz dele e obedeceu. O resto é problema deles. Deus é quem julga, não eles." E isso, irmãos, foi como um bálsamo para minha alma. Porque a gente esquece, né? Esquece que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. E que no final das contas, a única opinião que importa é a de Deus. E assim, aos poucos, eu fui aprendendo a me reconstruir. Não foi da noite pro dia. Tive que aprender a me olhar no espelho sem sentir vergonha. Tive que aprender a sorrir de novo, a confiar, a acreditar que ainda tinha um futuro pela frente. E foi na comum entre as irmãs que eu encontrei força. Porque quando a gente pensa que está sozinha, Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos mostrar que não estamos. Teve uma irmã, a irmã Mara, que já tinha passado por algo parecido. Ela me disse: "Júlia, não adianta você ficar remoendo o passado. O que aconteceu, aconteceu. Agora é hora de você se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque Deus não te tirou de lá para você ficar parada. Ele tem um propósito para sua vida." E essas palavras, irmãos, foram como um empurrãozinho que eu precisava. Porque vejam só, com o tempo eu comecei a enxergar que Deus não só me tirou daquele relacionamento, como também me preparou para algo maior. Eu comecei a ajudar outras irmãs que passavam por situações difíceis, a orar com elas, a compartilhar o que eu tinha aprendido. E foi assim que eu descobri que a minha dor não foi em vão. Que Deus pode transformar até as coisas mais feias da nossa vida em algo lindo, se a gente deixar. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus restaura. Ele não só sarou as minhas feridas, como também me deu um coração novo. Um coração que agora entende que o amor verdadeiro não é aquele que aprisiona, que humilha, que trai. O amor verdadeiro é aquele que libera, que edifica, que nos leva mais perto de Deus. E foi isso que eu encontrei na comum, entre os irmãos, na palavra de Deus, um amor que não falha. Porque vejam só, eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter virado as costas para Deus, poderia ter culpado a Ele por tudo o que aconteceu. Mas, irmãos, se eu fizesse isso, eu estaria jogando fora a única coisa que realmente me sustentou todos esses anos, a minha fé. Porque foi ela que me segurou quando eu pensei que ia cair. Foi ela que me deu forças para levantar quando eu achei que não ia conseguir. E foi ela que me mostrou que no final das contas, Deus não só vê as nossas lágrimas, como também as enxuga. E hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo lições. Eu vejo crescimento. Eu vejo a mão de Deus me guiando, mesmo quando eu não enxergava. Porque, irmãos, a vida não é feita só de momentos fáceis. Tem as tempestades, tem os vales, tem as noites escuras. Mas se a gente confiar em Deus, se a gente deixar Ele nos guiar, a gente sai mais forte, mais sábio, mais perto dele. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Não para me exibir, não para dizer que sou forte, mas para mostrar que se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa o que você está passando. Não importa quão fundo é o poço que você caiu. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. Ele vai te tirar de lá. Porque, irmãos, Deus não é homem para mentir. Ele não promete e não cumpre. Quando Ele diz que vai estar conosco, Ele está. Quando Ele diz que vai nos livrar, Ele livra. E quando Ele diz que tem um plano para a nossa vida, é porque tem mesmo. Então, se você está aí lendo isso e sente que não aguenta mais, eu te digo, não desista. Não solta a mão de Deus. Porque no momento certo, no tempo dele, a libertação vem. E para fechar, eu quero deixar um versículo que foi meu sustento nesses dias difíceis. É Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso, irmãos, Deus está perto. Mesmo quando a gente não sente, Ele está ali. E Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar. Então, se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu ore por você, é só pedir. E se este testemunho te tocou, compartilha. Porque a gente nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele guarde seus lares, seus casamentos, seus corações.
E que independentemente do que você esteja passando, você saiba, Deus está no controle. Sempre. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil não. Porque depois que a verdade veio à tona, veio também aquele peso no peito, aquela pergunta: e agora, Senhor? O que eu faço com essa dor? Como eu reconstruo o que foi quebrado? Mas, como eu sempre digo, Deus não nos deixa sem resposta. Ele não abre uma porta sem nos dar forças para passar por ela. Os primeiros dias foram dos mais difíceis. Eu voltava para a casa dos meus pais, que graças a Deus, me receberam de braços abertos, sem julgamento, só com amor. Mas, irmãos, era como se eu estivesse carregando um fardo que ninguém via. Às vezes eu olhava no espelho e não me reconhecia. A mulher que sorria, que cantava os hinos com alegria, que acreditava que o casamento era para sempre. Onde é que ela tinha ficado? Mas foi aí que minha mãe, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na presença de Deus tem, me disse: filha, o inimigo quer que você fique olhando pro chão, pra cicatriz. Mas Deus quer que você levante a cabeça e veja o que ele ainda vai fazer. E foi nesse tempo que eu comecei a entender que a restauração não vem da gente, vem dele. Eu não tinha forças para perdoar de imediato. E olha que eu orava, irmãos, eu clamava a Deus: Senhor, tira esse amargor do meu coração. Mas o perdão, a gente sabe, não é um sentimento, é uma escolha. E foi escolher, todos os dias, entregar aquela dor nos pés de Jesus. Porque se a gente guarda rancor, quem sofre somos nós. O inimigo já roubou demais da gente, não ia deixar ele roubar também a nossa paz. Claro que teve aqueles momentos de fraqueza. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, lembrava das promessas que foram quebradas, das mentiras que eu engoli achando que era amor. Mas foi nessas horas que eu pegava a Bíblia e lia Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aquilo me acalmava. Porque no fim das contas, irmãos, a gente não tá sozinho nessa luta. Deus vê cada lágrima, Ele ouve cada suspiro. E quando a gente acha que não aguenta mais, é Ele que nos sustenta. Com o tempo, Deus foi me mostrando que aquela dor não era para me destruir, era para me fortalecer. Porque quando a gente passa pelo fogo, a gente sai mais puro, mais perto dele. Eu comecei a participar mais das reuniões, a servir na obra da piedade, a orar pelas irmãs que passavam por lutas parecidas. Porque quando a gente sofre, a gente entende melhor a dor do outro. E foi assim que Deus transformou minha história. O que o inimigo quis usar para me derrubar, Deus usou para me fazer um instrumento nas mãos dele. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Não foi do jeito que eu imaginei, não foi no tempo que eu queria, mas foi do jeito dele, e isso é perfeito. Porque às vezes a gente pede para Deus tirar a prova, mas Ele quer nos ensinar a passar por ela. E foi passando por essa prova que eu aprendi a confiar mais nele, a depender mais dele, a amar mais a sua palavra. E para quem tá lendo isso e pensa: mas e o casamento? E o futuro? Eu digo: irmão e irmã, Deus não acabou com você. Ele tem um plano. Talvez hoje você não enxergue, talvez hoje a dor esteja muito grande, mas Deus não erra. Se Ele permitiu que essa porta se fechasse, é porque tem outra que Ele vai abrir, e quando Ele abrir, vai ser melhor do que a gente sonhou. Porque os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Eu não sei o que Deus tem para você daqui para frente, mas eu sei uma coisa: se você ficar firme nele, se você não soltar a mão dele, Ele vai te surpreender, porque Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu tô dizendo hoje: valeu a pena confiar. Então, se você tá passando por uma luta no casamento, se tá sentindo que não tem mais saída, eu te peço, não toma nenhuma decisão sozinho. Busca a Deus em oração. Fala com os irmãos mais velhos, com os anciãos, com quem pode te dar um conselho segundo a palavra. Porque o inimigo quer que a gente tome atitudes na carne, no calor da emoção. Mas Deus quer que a gente espere nele, que a gente busque a direção dele. E para fechar, eu quero deixar mais um versículo que tem sido luz para mim, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso, irmãos, Deus tem um plano. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a dor é grande, Ele tem um plano. E esse plano é de paz, é de restauração, é de esperança. Então, se você precisa de uma palavra de ânimo hoje, se você está sentindo que está no fundo do poço, lembra, Deus não te deixou lá. Ele está estendendo a mão para te tirar. Só não solta a mão dele. Porque no tempo dele, a libertação vem.
No tempo dele, a restauração chega. No tempo dele, a alegria volta. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Que Ele guarde seus lares, seus corações, seus sonhos. E que, independentemente da luta que você está enfrentando, você saiba, Deus está no controle. Sempre. Se este testemunho te tocou, compartilha. Se você precisa de oração, deixa nos comentários. E se você está passando por algo parecido, não se cale. Busca a Deus. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai te responder. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu posso dizer com toda a certeza, Deus não desampara os seus. Não foi fácil. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando, por que comigo, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas hoje eu entendo que não era castigo, não era abandono. Era provação. E Deus permite a provação para nos fortalecer, para nos aproximar dele, para nos mostrar que sem ele, a gente não é nada. Eu lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com medo de sair de casa. Medo do que as pessoas iam pensar, do que iam falar. Porque na nossa irmandade, a gente sabe, o povo comenta. E não é por mal não. É que a gente é família, e família se preocupa. Mas ao mesmo tempo família também julga sem saber. E eu não queria ser motivo de fofoca. Então por um tempo eu me isolei. Só ia na reunião, cumprimentava os irmãos e voltava para casa. Não queria conversa, não queria olhares de pena. Só queria que Deus me curasse por dentro. Mas foi aí que minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamou num canto e disse, filha, você não pode deixar o diabo te roubar a alegria. Você não fez nada de errado. Quem pecou foi ele, não você. E Deus já te libertou. Agora, você precisa viver essa libertação. Não é escondendo, não é com vergonha. É com a cabeça erguida, porque o Senhor te justificou. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Porque às vezes a gente precisa ouvir da boca de quem a gente confia para acreditar que é verdade. E foi assim que eu comecei a me reerguer. Não foi de um dia para o outro, não. Teve dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, aquela dor que parece que não passa. Mas eu orava. Orava muito. E aos poucos, Deus foi tirando aquele fardo de mim. Eu comecei a cantar novamente nos cultos. Comecei a sorrir para os irmãos sem medo. Comecei a entender que a minha história não tinha acabado ali. Pelo contrário, Deus estava escrevendo um novo capítulo. E sabe o que foi mais lindo, irmãos? Foi ver como Deus usou essa dor para me aproximar dele de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Antes eu orava por obrigação, ia na reunião porque tinha que ir. Mas depois de tudo isso, a minha oração virou diálogo. Minha leitura da palavra virou alimento. Eu passei a buscar a Deus não só nos domingos, mas todos os dias. Porque eu aprendi que sem Ele a gente não aguenta a carga. Sozinha eu ia afundar, mas com Ele eu me levantei. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus foi fiel em cada detalhe, até nas coisas que na hora eu não entendia. Por exemplo, por que Ele permitiu que eu descobrisse tudo daquele jeito? Por que não me mostrou antes? Por que deixou eu sofrer tanto? Hoje eu entendo que foi para eu aprender a depender dele de verdade. Porque quando a gente tá bem, a gente esquece que precisa de Deus. Mas quando a gente tá no chão, a gente descobre que só Ele pode nos levantar. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita irmã passando por isso. Deus não quer que a gente fique presas no passado. Não adianta a gente ficar remoendo a traição, a decepção, a dor. Isso só alimenta a amargura. E a amargura é veneno para a alma. O que Deus quer é que a gente perdoe. Não para benefício de quem nos magoou, mas para nossa própria paz. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente tá preso. E eu não queria mais viver presa. Claro que perdoar não foi fácil. Teve dias que eu pensava, como eu vou perdoar uma coisa dessa? Mas eu orava, Senhor, me ensina a perdoar. Não pelo fulano, mas por mim. Porque eu não quero carregar esse peso mais. E Deus, na sua misericórdia, foi me dando forças. Hoje eu não sinto mais ódio. Não sinto mais raiva. Sinto paz. Porque eu entreguei tudo nas mãos dele. E para quem tá passando por isso agora eu digo, não desista. Não desista de buscar a Deus. Não desista de confiar nele. Porque mesmo quando a gente não vê saída, Deus está trabalhando. Mesmo quando a gente acha que tá sozinha, Ele tá do nosso lado. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo que você achou que ia te destruir, Deus usou para te fortalecer. Porque é assim que Deus age, irmãos. Ele pega as nossas cinzas e faz algo lindo. Ele pega as nossas lágrimas e transforma em alegria. Ele pega as nossas feridas e faz delas um testemunho de fé. E hoje, eu tô aqui para dizer, Deus é fiel. Mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente chora, mesmo quando a gente não entende.
Ele é fiel. Então, se você tá com o coração partido, entrega para ele. Se você tá se sentindo sozinha, clama por ele. Porque ele ouve, ele vê, e ele vai te responder. Não no seu tempo, não do seu jeito, mas no tempo dele, da maneira dele. E quando ele agir, você vai ver que valeu a pena esperar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que ele restaure os corações feridos, que ele fortaleça os que tão fracos, que ele dê esperança aos que tão desanimados. E que independentemente da luta que você tá enfrentando, você saiba, você não tá sozinho. Deus tá contigo. E ele não vai te deixar. Se este testemunho te tocou, compartilha. Se você precisa de oração, deixa nos comentários. E se você tá passando por algo parecido, não se cale. Busca a Deus, porque Ele é o único que pode te dar a paz que você precisa. A paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando se eu tinha feito certo, se eu tinha sido muito dura, se eu podia ter perdoado mais uma vez. Mas a paz que Deus colocou no meu coração, aquela paz que só vem dele, me confirmava, eu tinha seguido o caminho que ele mesmo tinha aberto. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem julgamento. Minha mãe, com aquele jeito dela de falar pouco mas orar muito, só me disse: filha, Deus sabe de tudo. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras mas de muita sabedoria, me lembrou: a gente não pode forçar o que Deus não abençoou. Eles não me pressionaram, não me cobraram, só me deram amor. E isso, irmãos, foi o que me segurou. Porque tem gente que acha que na hora da dor a gente tem que ficar quieta, engolir tudo, fazer de conta que tá tudo bem. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não quer a gente vivendo de aparência, não. Ele quer a gente viva, livre e restaurada. E às vezes, para isso acontecer, a gente precisa tomar atitudes que doem, que custam, que assustam. Mas se é Deus quem tá guiando, a gente pode ir, porque Ele não vai deixar a gente cair. Claro que teve irmãos que questionaram. Teve quem disse: mas e o perdão? E a paciência? E o amor? E eu respondia: eu perdoei sim. Perdoei na minha oração e entreguei para Deus. Mas perdão não é sinônimo de permanência no erro. Porque a gente pode perdoar, mas não precisa ficar onde a gente é maltratado, onde a gente é enganado, onde a gente não é valorizado. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos livres, para sermos felizes, para sermos cheios dele. E hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi me preparando para essa batalha. Até aquele sonho com o varão dourado, que no começo eu até duvidei se era coisa da minha cabeça, mas depois vi que era Deus falandoigo. Porque Deus fala, irmãos. Ele fala nos sonhos, ele fala na oração, ele fala até no silêncio. A gente só precisa estar atento. E foi nesse tempo de restauração que eu aprendi uma coisa muito importante. Deus não nos tira das lutas para a gente não sofrer, mas Ele entra na luta conosco para a gente não ser derrotado. Porque se fosse para a gente não passar por nada, Ele já teria nos levado pro céu no dia que a gente nasceu. Mas não é assim. A vida aqui é escola, é prova, é crescimento. E cada dor que a gente passa, se a gente entrega para Deus, vira lição, vira força, vira testemunho. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher diferente. Não sou mais aquela que ficava quieta com medo de desagradar, não. Sou aquela que sabe que Deus é meu Pai e que Ele não quer me ver infeliz. Sou aquela que aprendeu que amor próprio não é pecado, que se cuidar não é egoísmo, que dizer não quando precisa não é rebeldia. É sabedoria. É obediência a Deus que nos criou para sermos livres, não escravos de situação nenhuma. E para quem tá lendo isso e tá pensando: mas e se eu errar? E se eu tomar a decisão errada? Irmãos, se você buscar a Deus de todo o coração, se você orar, se você pedir direção, você não vai errar. Pode ser que o caminho não seja fácil, pode ser que tenha gente que não entenda, pode ser que até doa um pouco. Mas se é Deus quem tá te guiando, você vai chegar onde Ele quer que você chegue. E lá, você vai encontrar a paz que você tanto procura. Porque no final das contas, a gente não tá aqui para viver uma vida de faz de conta. A gente tá aqui para viver uma vida de verdade, uma vida com Deus, uma vida que glorifique a Ele. E às vezes, para isso, a gente precisa soltar o que tá nos prendendo, por mais que doa. Mas quando a gente solta, a gente descobre que a mão de Deus tá lá, firme, segura, nos levantando. Então, se você tá passando por uma situação que tá te sufocando, que tá te tirando a paz, que tá te fazendo duvidar até de você mesmo, respira, ora, e escuta a voz de Deus. Porque Ele tá falando. Pode ser num sonho, pode ser numa palavra de um irmão, pode ser numa quietude no seu coração. Mas Ele tá falando.
E quando você ouvir, obedeça. Mesmo que seja difícil. Mesmo que dê medo. Porque do outro lado da obediência tem a bênção. E hoje, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada. Porque no final, Deus me deu mais do que eu merecia. Ele me deu paz. Ele me deu restauração. Ele me deu a certeza de que não importa o que venha pela frente, com Ele ao meu lado eu vou vencer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que tão fracos, que Ele console os que tão tristes, que Ele dê coragem aos que tão com medo. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar em Ele, mesmo quando a gente não enxerga o caminho. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. Se este testemunho te alcançou de alguma forma, compartilha. Se você precisa de uma palavra de ânimo, deixa aqui nos comentários que eu oro por você. E se você está passando por uma luta parecida, não desista. Deus está contigo. Ele não te abandonou. Ele nunca abandona os seus. A paz do Senhor, irmãos. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes a gente acha que Ele está calado, que não está ouvindo, que não está vendo a nossa dor. Mas não é verdade. Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Como diz a palavra, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Eu confiei, mesmo quando tudo parecia perdido. E hoje eu colho o fruto dessa confiança. Mas eu não vou mentir para vocês, não foi fácil. Depois que eu saí dessa situação, vieram os questionamentos. E agora, Júlia? O que você vai fazer da vida? Alguns irmãos, até com boa intenção, falavam: você é nova, arruma outro marido, começa de novo. Outros diziam: fica quieta, não fala desse assunto, senão vão pensar mal de você. Mas eu sabia que não era assim que Deus queria. Ele não queria que eu enterrasse essa história como se nada tivesse acontecido. Ele queria que eu aprendesse com ela, que eu crescesse, que eu testemunhasse a sua fidelidade. Então, eu fiz o que eu sempre fiz, me ajoelhei. Pedi a Deus: Senhor, me mostra o teu caminho. Eu não quero errar de novo. Eu não quero seguir o meu coração. Eu quero seguir a ti. E sabe o que ele me respondeu? Silêncio. Não foi um silêncio de abandono, não. Foi um silêncio de preparação. Porque Deus estava me ensinando a esperar em Ele. Não era hora de correr, não era hora de decidir nada. Era hora de ficar quieta e deixar Ele agir. E foi nesse tempo de espera que eu comecei a entender uma coisa muito importante. Deus não só tira a gente do problema, Ele também sarar as feridas que o problema deixou. Porque, irmãos, não adianta sair de uma situação ruim se a gente leva a dor junto. Não adianta ser livre por fora e continuar preso por dentro. Eu precisava perdoar. Não por causa dele, não. Por causa de mim. Porque o rancor, a amargura, a revolta, isso tudo é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Mas quem morre por dentro somos nós. Então, eu comecei a orar por ele. Todos os dias. Pedi a Deus que o perdoasse, que o restaurasse, que o trouxesse de volta para comum. Não porque eu queria ele de volta na minha vida, não. Mas porque eu não queria que ele se perdesse. Porque no fundo eu ainda via nele um irmão. Um irmão que tinha errado, sim, mas que Deus ainda amava. E se Deus ainda amava, quem era eu para guardar ódio? E foi nesse processo de oração que Deus começou a restaurar a minha paz. Não foi do dia para a noite. Teve dias que eu ainda chorava. Teve noites que eu ainda sonhava com tudo aquilo e acordava com o coração apertado. Mas eu não desisti, porque eu sabia que Deus estava comigo. E pouco a pouco, Ele foi tirando aquele peso do meu peito. Foi me ensinando a sorrir de novo. Foi me mostrando que mesmo machucada eu ainda podia ser útil na sua obra. Hoje eu posso dizer, eu sou livre. Livre do ressentimento, livre da culpa, livre da vergonha. Porque Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me transformou por dentro. Ele me deu um coração novo. Um coração que não guarda mágoa. Um coração que confia em Ele acima de tudo. E foi assim que, depois de um tempo, Deus começou a abrir novas portas. Não do jeito que eu imaginava, não. Porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor para nós, não é? Eu pensava, agora eu vou arrumar um emprego, vou me virar sozinha, vou mostrar para todo mundo que eu sou forte. Mas Deus tinha outros planos. Ele colocou no meu coração o desejo de servir mais na obra. Não como cooperadora, não como irmã qualquer, mas como alguém que pudesse ajudar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu. E foi então que a irmã responsável pela classe das moças me chamou. Ela falou: Júlia, eu tive um sonho com você. Deus me mostrou que você tem uma palavra para dar para as moças. Uma palavra de alerta, de consolo, de direção. Confesso que eu fiquei com medo. Eu, irmã,
Falando para outras pessoas? Eu que quase me perdi. Mas ela me lembrou, quem melhor para falar de restauração do que quem foi restaurada? Quem melhor para falar de misericórdia do que quem recebeu misericórdia? E foi assim que eu comecei a dar meu testemunho nas reuniões das moças. No começo era difícil. Eu tremia, a voz falhava. Mas cada vez que eu via uma moça chorando, cada vez que uma delas vinha me abraçar e dizer, irmã, eu também estava passando por isso. Eu sabia que Deus estava usando a minha dor para abençoar alguém, que Ele estava transformando a minha vergonha em glória para Ele. Hoje eu não tenho mais medo de falar do que passei. Não porque eu seja forte, não. Porque Ele é forte em mim. Porque eu sei que se Deus permitiu que eu passasse por aquilo, foi para que eu pudesse ajudar outra pessoa a não cair no mesmo engano. Foi para que eu pudesse dizer, irmã, não desista. Deus está contigo. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. E para quem está lendo isso e pensa, mas e o casamento, Júlia? Você não arrumou outro marido? Eu digo, Deus sabe o tempo de todas as coisas. Se um dia Ele colocar alguém no meu caminho, que seja da vontade dEle. Mas hoje, eu tô feliz assim. Feliz servindo, feliz orando, feliz vendo Deus trabalhar na vida das pessoas. Porque eu aprendi que o maior amor não é um homem, não é um casamento, não é uma família. O maior amor é Cristo. E quando a gente tem Ele, a gente tem tudo. Então, irmãos, se você está passando por uma luta hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, se você está com medo do amanhã, eu te digo, confia em Deus. Não olha para as circunstâncias. Não olha para o que os outros estão falando. Olha para Ele. Porque Ele é fiel. Ele não muda. Ele não mente. E se Ele prometeu que nunca ia te deixar, Ele vai cumprir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os corações, que Ele seque as lágrimas, que Ele dê força para quem está fraco. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar em Ele em tudo, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Se este testemunho te tocou, compartilha. Se você precisa de uma oração, deixa nos comentários. E se você está passando por uma situação parecida, não se cale. Busca a Deus. Fala com os irmãos de confiança. Porque você não está sozinho. Deus está contigo. E Ele vai te livrar. A paz do Senhor, irmãos. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém.